A graça e a paz. Tudo bem com vocês, pessoal? Que delícia. A pastora Adriana é muito simpática. Ela é um amor de pessoa. Nós somos gratos a Deus pela obra que Ele tem feito em todos nós. É tudo sobre Ele. À medida que o Senhor vai tendo espaço para se dilatar em nós, aí as pessoas começam a ver Cristo na gente. E essa é a nossa caminhada. Esse é o nosso objetivo. Que a cada dia, a Bíblia diz assim que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Isso significa que a cada dia que nós caminhamos com o Senhor, a luz dele vai brilhando através de nós, em nós e através de nós. Então, não andemos conformados com as nossas faltas. A gente está vivendo um tempo em que a gente entende plenamente que não há nada que a gente possa fazer para que sejamos mais amados. Nós já somos plenamente amados pelo Senhor. Temos até dificuldade de compreender isso e de receber isso. Às vezes a gente vem para Jesus e a gente fica tentando merecer o amor que a gente já recebeu e que nós não merecíamos, mas nos foi dado pela graça. O Senhor nos amou e não havia nada em nós de amável. E Ele nos amou assim mesmo. E Ele nos convida a amar o outro da mesma maneira como nós fomos amados. Como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Então a gente não ama os outros por aquilo que eles já têm. A gente ama como Jesus nos amou. E é nisso que Ele quer trabalhar em nós. E é tão lindo que a caminhada cristã, ela é assim. E as pessoas, às vezes, elas vêm para Jesus e elas continuam compactuando com o pecado, ou elas entendem que, já que eu não preciso fazer mais nada para ser amado, então eu vou viver a vida do jeito que eu quero. E não é isso que a Bíblia diz. Uma vez que a gente entende que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Ou seja, uma vez que Jesus entrou na nossa vida, a partir desse encontro, nós não seremos mais amigos do pecado. Nós não vamos mais compactuar com o estilo de vida passado do velho homem, mas nós vamos viver em novidade de vida. E nessa caminhada, Jesus vai sendo formado em nós pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra hoje para nos capacitar, para nos orientar, para nos convencer e para nos tornar mais semelhantes a Jesus. Então, se hoje você já parece com Jesus, o alvo do Espírito Santo é que amanhã você se pareça mais com Jesus. Que amanhã você seja mais perdoador, que amanhã você seja mais compassivo, que amanhã você seja mais humilde, que amanhã você seja mais manso, mais quebrantado, que amanhã você vigie mais as suas palavras. E é isso, é nessa novidade, nesse caminho que o Senhor quer que a gente caminhe. Com Ele como nosso prumo, Ele como nosso objetivo, Ele como nosso alvo. Ele como nosso Senhor. Senhor significa dono, proprietário. Né? Que sejamos escravos desse amor. Escravos. A gente vinha comentando no carro de uma canção, né, do André Valadão que diz: fui comprado pelo preço mais caro desse mundo. A cada dia estou mais preso na liberdade que hoje tenho. Porque a liberdade que a gente tem não é para vivermos como escravos do pecado, mas como servos do Senhor. Amém? E esse tema, força e coragem, é tão adequado para os dias que nós estamos vivendo. É impossível a gente lembrar de força e coragem. O primeiro texto que nos vem à cabeça é Josué. Né? Seja forte e corajoso, lá em Josué 1,9 diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, onde o Senhor está conosco, a gente não precisa se apavorar nem se desanimar. Isso a gente conhece na teoria. Mas como é que está sendo a prática? Como é que está sendo a prática de uma vida? Hoje, como é que você está vivendo hoje? Será que você está se apavorando? Será que você anda desanimado? Gente, depois dessa polarização política que a gente está vivendo, e eu não quero falar de política, eu quero falar de Deus. Mas depois dessa polarização política que nós vivemos no Brasil,
e de coisas que parecem certas sendo tidas como erradas e coisas que parecem erradas sendo tidas como certas, a gente pensa que Deus saiu do trono. Ah, esse mundo está perdido. E muita gente pensa assim, Senhor Jesus, volta logo. Mas não é por causa de desejo por Jesus, não é por causa de saudade de Jesus, não é porque está namorando tanto com Jesus que agora quer casar. Não, é uma visão escapista. Eu quero sair da bagaça, eu quero sair dessa bagunça, eu quero ser salva, resgatada. E a gente sai do propósito de Deus quando a gente pensa assim, porque existem muitas pessoas para serem alcançadas. Muitas pessoas, tem muita gente que precisa sair do inferno, gente. E a esperança da glória é Cristo em nós. Então, ou seja, o Senhor nos deixa na terra para a gente ser sal e para a gente ser luz. E se tem uma oportunidade para a luz brilhar, é na escuridão. Se essa sala já está toda iluminada pela luz do dia, se nós apagarmos essas luzes aqui, a gente vai sentir um pouco, mas não totalmente. Vocês vão continuar me enxergando. Vocês vão continuar enxergando uns aos outros. Por quê? Porque tem uma luz entrando abundante pelas janelas. Não é assim? Então, no ambiente, ou se uma dessas lâmpadas aqui, se esse par de lâmpadas aqui queimar, não vai fazer muita diferença. Por quê? Porque o ambiente já está todo iluminado. Agora, onde há densa escuridão, se você acender um palito de fósforo, faz diferença ou não faz? Se você acender uma vela no meio de uma escuridão absoluta, já não há uma escuridão absoluta mais. Então a luz é poderosa. Ela é mais poderosa do que as trevas. Eu lembro que eu estava uma vez na igreja eu estava pregando numa igreja sobre sermos luz. E aí eu pedi para apagarem as luzes da igreja, porque era noite. Eu pedi, porque eu queria que só a luz do meu tablet brilhasse. E eu fechei o meu tablet e falei, apaga todas as luzes da igreja. Que dificuldade para apagar todas as luzes da igreja. Por quê? Porque tem sempre um LEDzinho. Sempre tem uma luzinha brilhando que não deixa a escuridão ficar completa. Eu fico pensando, tá vendo? A gente pensa que as trevas são mais poderosas. Não, a luz é mais poderosa. A luz é mais poderosa. Porque uma pequena luz quebra a escuridão. Mesmo que a escuridão seja densa, uma pequena luz quebra a escuridão. Então, o Senhor está nos convocando para um tempo de nos posicionarmos com coragem. E coragem, gente, não é ausência de medo. Às vezes a gente pensa que a coragem é a ausência do medo. Não, a coragem é agir apesar do medo. Mesmo que eu sinta uma intimidação, mesmo que eu vacile e fale, uau, mas será que vai dar? Será que vai rolar? Eu vou. Eu enfrento o medo. E nós, mais do que nunca, mais do que ninguém, deveríamos ter essa consciência. Porque a gente sabe o fim da história. Ainda que eu morrer, eu não posso ser destruída. Ainda que eu morrer, eu viverei eternamente. Então, nada pode me destruir. Só o Senhor. E eu estou obrigada em seu amor e tenho uma confiança de que não serei destruída. Porque eu abracei a graça, eu abracei a vida de Deus. Então Ele não vai me destruir, Ele pode me corrigir, Ele pode me dizer não, Ele pode não atender ao meu clamor, e eu posso confiar que até quando Ele me diz não, Ele está no comando e Ele sabe o porquê. Quando a gente se torna pai e mãe, é mais fácil da gente absorver isso. Às vezes quando a gente fala para o nosso filho não, a gente sabe por que a gente está falando não. Às vezes ele quer chegar na beirada de um abismo e você fala não, mas para ele, às vezes você está sendo injusta. Não é assim? Eu me lembro, e eu conto muito essa história, que o Arthur, muito pequeno, meu terceiro filho, queria a faca para passar no pão, porque ele viu a irmã mais velha passando a manteiga no pão na hora do lanche. E ele ficou indignado, por que ele não tinha uma faca na mão para passar a manteiga? E ela tinha. É porque ele tinha 3 anos. E ele tinha menos de 3 anos, ele tinha uns 2 aninhos. E a Clara já era mais velha, a Clara estava com 6. Com 6 anos, 6 ou 7 anos a Clara tinha. Então a Clara já dominava a faca para passar a manteiga no pão. Então ela já tinha acesso à faca. E o Arthur não. Então ele ficou indignado, ele falou, eu quero a faca. Não, Arthur, você não pode ter a faca. Eu quero a faca. E começou uma birra na cozinha.
que ele queria a faca para passar o pão. E eu falava, Arthur, você não tem coordenação motora para lidar com a faca. Ele para, olha para mim com aquela cara, o que ela está falando, né? O que ela está falando? E aí, recomeça a birra. Tem coisas que Deus não pode explicar para a gente não vai entender, gente. Não está na nossa alçada, a gente não tem uma capacidade para entender a linguagem do céu plenamente. A gente não tem. A gente tem uma visão de Deus e do céu ainda muito reduzida ao nosso intelecto humano. Como é que você coloca Deus, expressa Deus em pensamentos e em palavras? Não tem como, ele é infinito. Então a gente conhece parcialmente. Vai chegar o tempo em que nós o conheceremos plenamente. Mas hoje nós conhecemos em parte, o vemos como por um espelho. E quando o apóstolo Paulo fala isso por um espelho, não é o espelho que a gente vê hoje, que a gente vê a imagem idêntica. O espelho, na época que o apóstolo Paulo escreve esse versículo, era um latão bem lustrado. Então você via a imagem, mas você via a imagem embaçada, não era o espelho como é hoje, que é um vidro com uma tinta atrás e que você vê plenamente a sua imagem exata. Não, quando o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento sobre a gente ver o Senhor como um espelho, é aquele espelho daquela época, um metal polido. Então você não via claramente, via uma sombra. E é assim que a gente enxerga o Senhor hoje, conhece ele parcialmente. Então, ele estava ali se debatendo e eu falei, não, a faca não. E ele não entendia. Eu falei, meu Deus, como é que ele não entende? Eu estou querendo proteger ele. E o Senhor falou comigo assim, às vezes você é da mesma forma. Eu estou querendo te proteger, eu sei que você não está pronta para ter algumas coisas e você duvida do meu amor. Naquele momento, na cabeça do Arthur, eu estava amando a Clara e não estava amando a ele. E muitas vezes, como filhos de Deus, nós pensamos a mesma coisa. E a gente tem que confiar. Por isso que a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. Porque com o amor de Deus, vem a confiança. Eu confio no teu amor. Eu confio no teu amor. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu confio no teu amor. Eu gosto daquela música do Diante do Trono, que diz essa realidade que é tão perto da gente. Mesmo quando não posso entender, minhas lágrimas me impedem de te ver. Teus caminhos são mais altos que os meus. Teus mistérios mais profundos do que eu. Te adoro, Senhor. Calo meu coração e me prostro. Te adoro, Senhor. No dia mau quero proclamar. Confio em teu amor que não mudará. Nem mesmo a morte pode me separar do teu cuidado e proteção. Mesmo quando não te vejo, sei que a tua mão me sustenta. Não temerei más notícias, não temerei más notícias, mesmo no vale da sombra da morte, comigo tu estás, comigo tu estás, comigo tu estás, comigo tu estás. Ele não disse que seria fácil. Ele não disse que seria sem aflições. Mas ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, no alto da montanha ou no fundo do vale, ele está. E esse é o motivo da gente ter coragem e força. Lá no livro de Isaías, no capítulo 40, do verso 28 ao verso 31, a palavra de Deus diz assim, na linguagem, na nova versão, NVT. Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra.
Ele nunca perde as forças nem se cansa. Ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Quem, gente, que acontece isso? Os que confiam no Senhor. Não há força e coragem sem confiança no Senhor. Quem confia, confia. Quem confia no Senhor não é limitado pelas circunstâncias. Quem confia no Senhor não é intimidado pela maldade ao redor. Quem confia no Senhor, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que têm a sua fé firmada nesse alicerce, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Então tem alguma coisa errada no que está acontecendo hoje. Porque o que eu vejo são cristãos abatidos, desesperados, desanimados. Quantas vezes eu mesmo luto com a minha carne, desfalecendo, desanimando. Eu me lembro que assim que saíram os resultados das eleições, independente de qualquer situação aqui, o que nós queremos é evitar o mal, o que nós queremos é um governo, o que nós não queremos é um governo que ache normal o aborto, o que nós não queremos é um governo que institua a maldade. A gente não quer isso. Mas o Senhor tem os seus planos. E a esperança do mundo não são os governos. A esperança do mundo é Cristo. Logo, a igreja é mantenedora dessa esperança, anunciadora dessa esperança. Então, por que a igreja se desespera? E eu me lembro que eu postei: no trono não há alternância de poder. Jesus segue reinando. E na legenda eu coloquei: segue o plano. E para minha surpresa, tanto de pergunta: qual plano? Qual plano? Qual plano? 90% das pessoas que me seguem são cristãs. E mesmo que não pensem politicamente igual, que há diversidade de pensamentos políticos também, nós cremos na Bíblia. E a Bíblia diz que o Senhor vai nos dar novos céus e nova terra. E quem vai nos dar isso é o Senhor, não é homem nenhum. Não é governo nenhum, não é político nenhum. O homem é podre demais. O sistema do mundo está apodrecido. Mesmo que se levantem governantes querendo fazer o que é correto, eles serão combatidos como uma lepra. Porque o sistema está apodrecido e se nutre dessa podridão. Então a nossa esperança é Cristo. E se alguém ainda tinha alguma dúvida, não tem mais. O Senhor tem que destituir os ídolos, mesmo que sejam bons ídolos. Os ídolos têm que ser destituídos para a gente entender que a nossa esperança só está em Cristo. Só Ele pode restaurar todas as coisas. Então, independente de quem está no governo, ou aqui ou no mundo todo, na maior potência do mundo, o que está acontecendo? Independente do que está acontecendo no mundo, independente se tudo piorar, independente, meu rei é Jesus. Meu dono é Jesus, meu Senhor é Jesus, e quem governa os meus dias é Jesus. Então, por que eu estou temendo? Por que eu estou desanimado? A escuridão que nós nos encontramos, ela tem que ser estímulo para a gente fazer a luz brilhar mais intensamente. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Deixa a luz de Jesus brilhar em você.
Seja a resposta na necessidade que está mais próxima a você. Há uns anos atrás, eu fiquei sabendo de um ministério fora do Brasil, que a igreja ela tinha um envolvimento tamanho com a comunidade onde ela estava inserida. Ela tinha essa consciência de ser a luz na comunidade. Ela não estava esperando do governo para ser luz. A igreja tinha consciência, ela estava plantada numa comunidade onde as necessidades existiam. Então, o que aquela igreja começou a ser? A resposta. E aí, é para isso que a igreja existe, para ser a resposta naquela comunidade. Então, o que os jovens daquela igreja começaram a fazer? Eles começaram a se reunir e visitar casa por casa naquele bairro onde eles estavam, para perceber as necessidades das pessoas. Então, eles percebiam um jardim maltratado, mal cuidado, a grama sem cortar. E fora do país, em alguns lugares, se você não tem a sua grama parada, você pode receber multa. Então, você tem que cuidar bem do seu espaço, que é uma questão de consciência coletiva, né? Não é na minha casa vale o que eu quero. Porque se o mato cresce, atrai animais, né? Uma série de coisas. Então, eles começaram a perceber, os jovens começaram a perceber, olha, essa grama está crescendo no mato. Então, eles batiam na casa, iam com o instrumento para cortar a grama, e falavam assim, olha, nós queremos servir o senhor não pode cortar a grama? Deixa a gente cortar para o senhor, não vamos cobrar nada por isso. Aí descobria que ali tinha um enfermo, tinha às vezes um idoso morando sozinho, que não estava dando conta do trabalho, tinha um casal em conflito, e aí eles entravam e falavam assim, não, deixa a gente, e ali começava a criar uma empatia das pessoas da comunidade com a igreja. Eles não perturbavam a paz do bairro. Hoje nossas igrejas são conhecidas por perturbarem a paz. A gente estaciona na frente de garagem, a gente fica com o som alto até altas horas da noite. Os vizinhos são chatos. Não, os vizinhos não são chatos, eles não creem nas mesmas coisas que a gente crê. E a gente tem que ser o facilitador e não o dificultador. Então a gente abaixa o som. Se for preciso, a gente vai fazer violão e voz. Jesus vai escutar. Às vezes a gente quer atrair as pessoas pela força e a violência, e não é pela força e pela violência, é pelo Espírito do Senhor. Então aquela igreja começou a responder àquela comunidade, e o Senhor nos convoca para isso, como igreja, para ser luz, para quebrar a escuridão. E para isso há que se ter força e coragem. Tem que ter coragem para romper com a preguiça, com o comodismo. Ah, não vou mexer com isso não. Vou ter que dar o meu dia de sábado para cortar grama, para catar lixo, para plantar árvore, para tornar o bairro um lugar mais bonito. Ah, não vou fazer isso não. Um lugar mais agradável. Conheço uma igreja aqui em Belo Horizonte que ela, na época do Natal, ela contratou os músicos e fazia uma mostra de músicas natalinas cristãs com orquestra, tipo um quarteto de cordas, e convidava a comunidade. Não era um evangelismo disfarçado, sabe, gente? Era só amor. Às vezes a gente faz as coisas com interesse, entendeu? Vamos fazer um evento, a gente chama as pessoas, ganha para Jesus ou para o dízimo engordar? Ou para ter mais expressão numérica? As nossas motivações têm que ser provadas. Para ter mais gente talentosa na banda. Não. O Senhor vai acrescentando aqueles que hão de ser salvos. Porque é o Espírito Santo que convence. Mas a gente está... É no cumprimento da nossa vocação, que é amar, que é visitar, porque o amor é prático, gente. O amor não é falar, eu te amo, Jesus te ama. Não, para com essa história de folheto, Jesus te ama. Ame! Que a gente pensa, evangelizei a vizinhança, não evangelizou nada. Jesus não mandou evangelizar, Jesus mandou fazer discípulos. E fazer discípulo precisa de envolvimento, precisa de amizade, precisa de sentar junto, precisa de aceitar o outro com os pecados dele tudo, porque Jesus te aceitou com os seus. Entendeu? E não tentar modificar a pessoa, mas tentar ser um padrão, ser um exemplo, que vai provocar aquela pessoa a uma mudança. E orar por ela, e orar com ela, e andar com ela, até que Jesus faça a sua obra. Até que o Espírito Santo faça a sua obra. A gente está com um modelo muito equivocado, gente.
Mas para a gente fazer isso, para a gente viver em confiança, para a gente amar o outro, para a gente ser resposta para as necessidades da comunidade onde a gente está inserido, ou lá no trabalho onde você trabalha, é muito fácil a gente ficar ali na porta falando o que o pastor André, a pastora Adriana tem que fazer. Não, pastor tem que fazer isso, né, gente? Pastora tinha que fazer aquilo. Não, gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Se você está incomodado com alguma coisa, Deus está te convocando. O que você acha que é o papel do pastor? A gente sempre tem que transferir a responsabilidade que é nossa. Vai você fazer a visita para o doente, você é a igreja do Senhor, você é parte da igreja do Senhor, você está inserida no corpo de Cristo, então você pode fazer uma visita, pastor André, pastor Adriana, estou lá fazendo a minha visita. Vocês, por favor, me cubram o coração, eu vou lá em nome do Senhor Jesus, em nome da igreja da Lagoinha, fazer visita para aquela pessoa que está acamada. Vai lá, ora por ele, leva uma fruta, não leva bolo não, porque bolo é perigoso para quem está convalescendo com enfermidade. Faz uma cestinha de fruta, leva uma cestinha de fruta, lavadinha, já higienizada. Faça pequenas coisas. Manda uma oração pelo WhatsApp. Fulano, Deus colocou você no meu coração hoje. Deixa eu orar com você. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar o dia da fulana hoje nas suas mãos. Seja luz. Acenda um palito de fósforo que seja. Mas para isso tem que ter coragem. Força e coragem para vencer a apatia, força e coragem para vencer a preguiça, força e coragem para ser luz e brilhar na escuridão, força e coragem para se posicionar, força e coragem para fazer o que precisa ser feito, força e coragem para ser a resposta para o mundo em trevas, ao invés de ficar, oh vida, oh céus, oh Jesus, vem me buscar. E os outros, que se dane, eles estão escolhendo as trevas. Não, gente, esse não é o raciocínio. Esse não é o nosso papel. E a gente tem na Bíblia vários exemplos de heróis e heroínas que tiveram a coragem e a força e que fizeram a diferença e deixaram seu nome na história para nos ser inspiração. Quem é a sua inspiração? Qual é a pessoa que te inspira? Nós mulheres, então, nós temos um problema muito sério. A gente enche as nossas redes sociais das influencers. Pessoas que nos influenciam na maneira de vestir, no comportamento, e você começa a cobiçar as coisas dessa terra. Você quer ter uma bolsa de determinada marca, você quer dirigir um determinado carro, você sonha em morar em determinado bairro, e você começa a buscar as coisas dessa terra, porque você está com modelos errados. O modelo das mulheres cristãs deveria ser as mulheres da Bíblia. Elas venceram, elas triunfaram, elas venceram batalhas. Uma delas carregou o rei de toda a terra no ventre e cuidou dele. Você já parou para pensar que Maria amamentou o rei do universo? E ela devia ter 16 ou 17 anos quando ficou grávida de Jesus? Um adolescente. Que mulherão! Mulherão está na Bíblia, gente. Não está em Hollywood, não. A gente vive aí com um ícone que já morreu há mais de 50 anos. Marilyn Monroe é um ícone até hoje. A mulher teve uma vida desgraçada. Eu fui pesquisar um pouco sobre a vida de Marilyn Monroe, digna de compaixão aquela mulher. Provavelmente morreu, não era suicídio, coisa nenhuma. Aquilo foi assassinato. Os legistas que examinaram o corpo de Marilyn Monroe disseram que ela realmente morreu com a substância que a matou, o excesso de alguma coisa lá, mas que não tinha nenhum resíduo no estômago. Estava no sangue. Injetaram nela alguma coisa. Ela não ingeriu a droga que disseram que ela ingeriu. O legista falou que o estômago dela estava limpo. Ela se envolveu com gente poderosa. Uma vida sentimental destruída. Ela era vista como um objeto para ser usado e se deixava usar. Uma vida triste. Triste, triste. E ela é um ícone. Faz mais fortuna hoje do que fez em vida. E nem herdeiro
Queria tanto ter um filho, que ela mais queria ter um filho, não conseguiu. Não conseguiu ter um casamento feliz, não conseguiu ter um filho. Talvez você tenha filhos, um casamento feliz, você é mais milionária do que Marilyn Monroe. Mas o nosso modelo é ela. As mulheres querem ser como elas. As estrelas de Hollywood. Rita Hayworth, que era uma outra atriz maravilhosa, morreu com demência. E a demência se revelou ainda em pouca idade. Ela teve que se afastar das telas por causa de uma demência. Ela era inteligentíssima. Aprendia uma coreografia, só de olhar Fred Astaire dançando, de uma vez ela olhava, ela pegava a coreografia toda. Era inteligentíssima. Dizem que o QI da Marilyn Monroe era elevadíssimo. O que adiantou tanta beleza, tanta fortuna e tanta inteligência? Os nossos modelos são as mulheres da Bíblia. Elas são nosso modelo. E eu queria citar algumas. Algumas mulheres que são exemplos de força e coragem na Bíblia. A esposa de Noé. A Bíblia não fala nem o nome dela. Mas você já pensou a força e a coragem que essa mulher teve de ver o marido dela provavelmente sendo ridicularizado durante 100 anos? Construindo um barco no meio do nada, numa terra que não chovia. Chamado de louco. Eu fico imaginando o povo passando e zombando. E aí, Noé? Podemos entrar? Vamos lá no negócio do Noé. Vamos lá no negócio do Noé. Olha lá, o cara é doido, gente. O cara é doido. Falou que o mundo vai acabar com água. Doidão, ó, tá chapado. Vamos lá ver. Vamos rir um bocado do Noé. Mas teve um dia. Até que chegou o dia que choveu. E eu fico imaginando nesses 100 anos a mulher de Noé, a postura dela. Deus não escolheu só Noé. Deus escolheu a sua família. E ele certamente precisava de ter uma mulher encorajadora do lado dele. Uma mulher falando, se Deus falou, faça. As amigas dela falando, e aí, seu marido tá doidão? Tá doidão, não. Ele está obedecendo o projeto de Deus. Quem viver, verá. Eu fico imaginando essa mulher, porque senão Deus não ia colocar essa mulher para dentro da arca, não, gente. Eu fico imaginando a mulher de Noé. Porque quando tem uma mulher para frustrar um projeto, o homem não vai dar conta. Por isso que o Senhor, quando fez a mulher, falou assim, não vou deixar ele sozinho. Não vou deixar o homem sozinho, não é bom que ele fique só. Vou dar para ele uma ajudadora. A mulher é aquela que abençoa o projeto ou sabota o projeto. Não tem jeito, não tem meio do muro. Se uma mulher não é a favor de um projeto, esse projeto não vai para frente. Olha o poder que Deus colocou na mão da mulher de influência. Ela tem o poder de ser bênção ou de ser maldição. E eu tenho certeza, porque Noé chegou à conclusão do projeto. E essa mulher entrou na arca. Então eu tenho certeza, eu falo com convicção. A mulher de Noé teve coragem para confiar em Deus e se submeter à visão que Deus deu ao marido. Ela acreditou e ela se submeteu. Gente, a gente tem que ter coragem para se submeter. Se submeter é respeitar, acatar. Submissão não é ser abusada. Não, isso é outra coisa. Submissão não é ser humilhada, pisada, abusada. Não. Isso aí é abuso. Quem está fazendo isso não está submetendo. Está destruindo. E a distorção da autoridade é que faz isso, o autoritarismo. Quem exerce a autoridade, protege, cuida, presta contas. Quem exerce autoritarismo, abusa, humilha, espanca e outras coisas mais. Aí tem que chamar a polícia para isso. Não é disso que nós estamos falando aqui. Mas tem que ter coragem para se submeter, acreditar. E a mulher de Noé teve. Depois você confere lá em Gênesis capítulos 6 e 7, essa história. As filhas de Zelofeade. As filhas de Zelofeade foram até Moisés para requerer parte na herança. A herança só ficava para filhos homens. E Zelofeade não tinha filhos homens. Só tinha as mulheres. Então elas foram junto a Moisés para reivindicar a herança do pai, já que elas não tinham irmãos. E Moisés levou a petição delas até Deus, e Deus falou, elas estão certas. Deus ficou do lado das filhas de Zelofeade. Depois você confere essa história lá em Números capítulo 36. Anota aí para você não esquecer e depois lê a história. Essas mulheres tiveram a coragem e a força
para buscar justiça. Numa cultura onde as mulheres não tinham acesso à propriedade, elas ousaram, elas tiveram coragem, elas romperam com medo. Eu fico imaginando, né, o que pode ter passado pela cabeça das filhas de Zelofeade. Nossa, a gente for lá falar com Moisés, qualquer coisinha, Deus manda fuzilar o povo. Vem fogo do céu, consome o povo. Será que Deus vai aprovar a gente? Será que Deus não vai aprovar a gente? Mas elas foram confiadas justamente na justiça de Deus. Não, Deus é justo. Nós não temos irmãos, homens. E aí Deus permite que elas sejam herdeiras e Ele só coloca limite com quem que elas deveriam se casar para que essa herança ficasse preservada na sua tribo. Então, Deus só coloca limites a respeito disso, mas ele fica do lado delas. Mas elas tiveram que ter coragem e força para buscar justiça. Muitas vezes nós precisamos de ter essa mesma coragem. Lá em Juízes capítulo 4, você vê a história de Débora e de Jael. Débora, coragem e força para ir à guerra com um homem que não tinha coragem suficiente. Quando Deus manda o recado através de Débora, sua profetisa, dizendo: eu vou dar vitória ao povo de Israel. Débora, então, procura o comandante do exército de Israel, Baraque, e diz para Baraque: Baraque, pode ir para a guerra, porque Deus vai nos conceder vitória. Baraque treme nas bases e fala assim: eu só vou se você for comigo. Baraque não teve coragem, mas Débora teve coragem para ir para o campo de batalha. E falou: olha, Deus vai entregar a sua vitória a uma mulher, porque você não confiou plenamente naquilo que Ele te mandou falar. Talvez Baraque naquele momento pensou: essa mulher é Débora, por isso que ela vai comigo mesmo. Mas essa mulher era Jael, outra mulher que morava nas tendas e sabia que o rei Jabim abusava do povo de Israel. E quando o comandante do exército inimigo, Sísera, foge da batalha contra Baraque e Débora, ela esconde na sua tenda a Sísera. Quando ele dorme, ela atravessa uma estaca na cabeça dele. E porque aquele comandante foi morto, Israel pôde empreender outras batalhas até vencer completamente o exército de Jabim. Deus entregou o comandante inimigo nas mãos de uma mulher. E o que me chama a atenção em Jael, que teve coragem para enfrentar o inimigo, e ela teve que ter força também, porque literalmente você encravar uma estaca na cabeça de um homem, você tem que ter força, porque se ele acordasse, o negócio ia dar ruim para ela. Agora pensa comigo, o que Jael usou? Uma espada? Não. Ela usou uma estaca e um martelo. E onde que ela vivia, gente? Tendas. Eram instrumentos que ela conhecia bem, porque para você esticar uma tenda, você estica a corda da tenda, vai com uma estaca e bate com um martelo para firmar as tendas. Deus quer nos usar com o instrumento que já está nas nossas mãos, com as coisas que a gente já sabe fazer. Deus pode derrotar o inimigo através das ferramentas que Ele já te entregou. Você cozinha bem? Deus quer usar isso. Você arruma cabelo, faz maquiagem, lida com decoração? Deus pode usar essas ferramentas. Você aconselha? É boa de ouvir? Deus pode usar essa ferramenta. Deus não se limita. Aí a gente se lembra de Davi. Ele foi contra os gigantes, não foi com a armadura de Saul. Ele foi com os gigantes, com os instrumentos que ele já tinha nas mãos e manejava muito bem. Uma funda e uma pedra. Com uma funda e uma pedra, ele vence não apenas o gigante, mas ele passa por cima do escudeiro que estava diante de Golias. Se ele tivesse com uma espada, ele primeiro tinha que matar o escudeiro, para depois matar Golias, que pela estatura de Golias ia ser impossível. Mas Deus usou exatamente as ferramentas que estavam nas mãos de Davi. Não menospreze o que Deus colocou na sua mão. Não despreze a ferramenta que Deus te deu, porque ela é na medida certa para o inimigo que você tem que vencer. Não despreza o dom que Deus te deu. Tanta gente precisando ser ouvida. Tanta gente que, se fosse ouvida, não tirava a própria vida. Empreste os seus ouvidos. Doe o seu tempo. Faça visitas. Cozinhe, faça cantina. Sustente missionários no campo com as coisas que você sabe fazer. Jael é esse modelo de coragem para enfrentar o inimigo com os seus próprios instrumentos.
Juízes 4, depois você confira. Esther, coragem para se posicionar. Ela era bonita, ela era influente, o rei gostava dela, mas para ela ir à presença do rei, ela teve que se posicionar em coragem, em força e em intercessão. Primeiro ela orou, ela jejuou e aí ela se posicionou. Para isso tem que ter força e coragem. Abigail, coragem de enfrentar uma crise na sua família. Nabal, seu marido, revidou a Davi com desprezo. Davi se irou contra Nabal e falou: vou lá matar toda a casa de Nabal. E Abigail se intrometeu no meio, servindo a Davi, se humilhando diante de Davi. Ela se humilhou diante de Davi, ela se ajoelhou diante de Davi e falou: Senhor, minha seja a culpa pela tolice de meu marido. E por causa disso, toda a casa de Abigail foi preservada. Essa história está em 1 Samuel, capítulo 25. Ruth, coragem para enfrentar o desconhecido. Ela sai da sua casa, ela sai da sua terra, ela sai dos seus deuses em Moabe e vai seguindo sua sogra Noemi. E ela diz: onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, também pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ela teve coragem para enfrentar o desconhecido e por causa disso, ela entrou na linhagem do Messias. E finalmente Maria, mãe de Jesus. A gente podia ter muitos outros exemplos aqui. A Bíblia é repleta de exemplos de mulheres com ousadia, com força e coragem. Mas a gente pode terminar aqui com Maria, mãe de Jesus. Coragem para carregar o propósito de Deus. A gente não faz ideia do que essa menina passou. A gente não faz ideia. Ela estava prometida em casamento e aí ela se encontra grávida, numa cultura extremamente conservadora, onde as mulheres acusadas de adultério, e ela poderia ter sido acusada de adultério, porque ela já estava prometida a José em casamento. E se José falava: o filho não é meu, ela podia morrer por apedrejamento. A gente não pensa nisso, né? A gente não pensa que Nazaré, gente, era uma cidade com 1 quilômetro de extensão, cerca de 800 pessoas. Você sabe, onde tem pouca gente que a conversa rola, né? Onde tem muita gente rola, imagina onde um vilarejo. Maria está grávida? Mas peraí, ela casou em março, abril, Os olhares, as insinuações, as conversas. O medo que ela deve ter sentido. Tipo, como é que eu vou contar para José que eu estou grávida e que é do Espírito Santo? Ela teve que ter coragem e ousadia para confiar plenamente. Falar: Senhor, se o Senhor está me dando isso, o Senhor vai cuidar de todo o resto. E é tão interessante que na última fala do anjo com Maria, ele fala, essa história está lá em Lucas, capítulo 1, ele fala com ela: Isabel, tua parenta. Gente, Deus é tão bom. Mandou Maria, deu a dica, né, para Maria. Maria, está acontecendo um milagre também com Isabel. Ela está esperando um filho na sua velhice que vai preparar o caminho desse que está no seu ventre. Maria, o que fez? Assim que acabou a profecia, sartou fora para casa de Isabel. E chegou lá, viu a confirmação. Ai, que bom, não tive uma alucinação. Não cheirei, não fumei. Está acontecendo algo sobrenatural mesmo. E a saudação de Isabel já disse: bendita és tu entre as mulheres. Isso te trouxe consolo. Então Deus vai cuidar de tudo. Deus também vai cuidar de José. Enquanto isso, o anjo foi lá e conversou com José também. Não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela foi gerado foi pelo Espírito Santo. E ele não tocou nela até que ela deu à luz a Jesus. Que coisa linda. Mas ela teve que ter coragem e ousadia para confiar e para carregar o propósito de Deus. Carregar o propósito de Deus nem sempre é fácil. Carregar o propósito. A gente fala: ai, Senhor, quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. Aí quando chega na hora o pacote completo, que tem extrema alegria no cumprimento do nosso propósito. Mas também existem dificuldades, renúncias. Tem dias que a coisa fica pesada. Tem dias que você pensa assim: ah, não, gente, vou largar isso para lá.
Por que vocês acham que tem que ter uma música, né? Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Porque dá vontade de olhar para trás. Tem dia que a coisa esquenta. Tem dia que você é incompreendido. O próprio Jesus, no Getsêmani, suou sangue. Ele sabia o propósito dele, ele sabia que ele veio para aquele propósito, morrer e ressuscitar. Ele não foi pego de surpresa, mas ele, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A angústia vem, a tribulação vem, a vontade de desistir vem. O propósito de Deus também traz um peso de responsabilidade. E Maria teve a coragem e a força para falar, não, o mesmo Deus que me escolheu vai me capacitar até o fim. Você pensa, como tudo que ela passou, quando vai apresentar Jesus no templo, recebe uma profecia, uma estaca vai atravessar o seu coração. E a gente entende que estaca foi essa, nenhuma mãe merece ver o filho morrer. Principalmente injustamente, principalmente tendo a noção da justiça que ele carregava, principalmente sabendo que ele era o Messias de Deus e estava sendo crucificado, assassinado. Sim, uma estaca atravessou o coração de Maria. A gente não vai saber nunca o tamanho da dor daquela mãe. O propósito de Deus. Coragem e força. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Foi o que ele disse para Josué. Não se apavore, nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é a promessa. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu para que nós fôssemos vencedores. Nós temos a vitória porque Jesus venceu. E é isso que a gente tem que entender. Em Isaías também, no capítulo 35, fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos, digam aos de coração temeroso, sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos, ele vem para salvá-los. Nós temos a promessa. Nós temos a promessa. Então, por que estamos desanimados? Porque não estamos bebendo da fonte certa. Não estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Como que a gente constrói a casa sobre a rocha, Helena? Colocando em prática o que vocês aprendem. É isso que a palavra diz, que aquele que escuta a palavra de Deus e coloca em prática é semelhante ao homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha no dia da adversidade. No dia que a tempestade der contra aquela casa, ela não será abalada. Mas aqueles que escutam e não colocam em prática são semelhantes àqueles que constroem a casa sobre a areia. No dia da tribulação, não permanecerão de pé. Vocês têm ouvido, vocês têm lido, espero, a palavra de Deus. E nisso consiste a nossa força, ouvir e praticar. Ouvir e praticar, ouvir e praticar. O que você aprende, você tem que passar a treinar, a colocar em prática. Porque senão você é considerado um homem tolo, uma mulher tola. E no dia ruim, porque ele chega para todos nós, você não vai ficar de pé. Por que a gente vê tanta gente fora da igreja? Gente que caminhou com a gente na igreja. Gente que estava em momentos tão cruciais na nossa fé, de tanto derramamento de Deus. Gente que cantou do seu lado louvores. Gente que participou da sua célula. Gente que desenvolveu ministério na igreja. Por que está fora? Porque ouviu, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Aprendeu, mas não praticou. Não colocou em prática o que Deus instituiu como mandamento. Não exercitou a fé. Não exercitou o amor. Não exercitou o perdão. Tem uma menina que eu conheci que o marido dela foi acometido por uma dura enfermidade.
Uma enfermidade muito difícil. E essa enfermidade estava debilitando ele profundamente. Não sei quantos quilos ele perdeu em poucos dias, ficou internado, não sei quanto tempo no hospital. Mas esse homem era um cavalo, no bom sentido. Ele se exercitava muito, ele tinha uma vida de exercício e boa alimentação super regrada. E o médico falou assim, ela falou assim com o médico, a esposa, eu não estou entendendo, ele é um homem tão forte, ele é tão disciplinado, ele se exercita tanto, ele tem uma musculatura forte, como é que ele está tão debilitado? Ela falou assim, o médico virou para ela e falou assim, graças a Deus que ele fez isso, senão ele não estava debilitado, ele estava morto. Porque a doença queimou o que ele tinha de reserva. E é por isso que ele vai sobreviver. Porque se ele fosse um homem sem disciplina, sem uma vida regrada, essa intimidade era para a morte. Outra amiga nossa também que teve uma enfermidade gravíssima, os médicos não achavam o que ela tinha, um problema atrás do outro. Mesma coisa. Ela perguntou para o médico, doutor, por que eu estou passando por isso tudo? Eu me alimento bem, eu não como porcaria, eu pratico exercício, atividade física regularmente. Ela falou assim, o médico falou para ela, você dê graças a Deus. Porque senão você não estava resistindo. Você não iria resistir. E, gente, não é diferente no mundo espiritual. Se a nossa musculatura espiritual não é treinada, se a nossa obediência não é treinada, se nós não praticamos regularmente o que aprendemos, se nós não damos tchau para o nosso antigo homem, para o nosso velho homem, dizemos não para a prática da preguiça, da acomodação, da fofoca, e entramos num novo e vivo caminho, e não caminhamos por esse caminho, nós vamos sucumbir. No dia da tribulação, no dia da adversidade, no dia da má notícia, nós não vamos dar conta. E aí vamos chutar o balde. No dia, a eleição. Quanta gente se desviou do evangelho por causa de uma eleição? Eu não. A igreja se uniu para orar e Deus não ouviu. Deus ouviu e Deus respondeu. Não. E ele é Deus, ele sabe por que ele fala não. Ele sabe por que ele fala não. Confiemos no Senhor. E, gente, vamos mandar real. Ninguém cresce deitado eternamente em berço esplêndido. A gente cresce na tribulação. A igreja que mais cresce no mundo hoje é a mais perseguida, lá na China. Eles são perseguidos, presos, espancados. E quanto mais bate, é igual massa de bolo, mais cresce. É igual a igreja primitiva. O povo era lançado na arena. Virava comida de leão. E a igreja cresceu. Venceu. Cadê o Império Romano? Vai lá ver o Coliseu, todo esburacado. Só ruína. E o reino de Deus avança sobre a terra. Nós não temos que temer as tribulações, as adversidades, elas nos treinam, elas nos esticam. Esses crentes mimimi. E se Deus não fizer do jeito que eu quero, então não quero também. Então vai beijar a boca do capeta. Ele sim, ele põe a mesa. Está em campanha. Até ganhar a eleição, mas não tem jeito mais de você fugir. É assim que o capeta faz. Como conta a história do Cláudio Duarte. Que Deus nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs. E que entremos para esse round daqueles que cantam enquanto atravessam o deserto. Que a gente erga o Senhor um cântico de confiança, de força e coragem. Adorando o Senhor no meio das adversidades. Isso é força. Isso é coragem. Não é não temer, não é hesitar. A gente hesita. Todos nós. A gente para, às vezes, fica perplexo diante de uma situação. Mas não se deixe petrificar. Rompa. Confie no Senhor. Se pertencemos ao Senhor, nós somos indestrutíveis. Porque ainda que o nosso corpo pereça, nós aguardamos a ressurreição. Amém? Feche os seus olhos. E eu quero perguntar a você, que tipo de fé você está vivendo? Você vem para a igreja, é um ambiente agradável, gostoso.
Há uma palavra de esperança, de renovo, cânticos que nos lembram da majestade, do senhorio do Senhor. Mas a gente não vive de comida de domingo. Você não vive a sua vida só com o almoço de domingo. Da mesma forma que você não vive uma vida cristã saudável, robusta, só vindo ao culto. Vir ao culto é parte fundamental, porque é praticar a nossa fé coletivamente. O apóstolo Paulo já nos orienta sobre isso. A gente deve congregar, a gente deve caminhar em comunhão com os santos. A gente deve estar uns com os outros, fortalecendo-nos mutuamente. Tira uma brasa do braseiro para você ver o que acontece com ela. Ela esfria. Então é muito importante você estar sempre em contato com pessoas que professam a mesma fé que você, adorando coletivamente, aprendendo coletivamente. É fundamental. Mas o nosso relacionamento não se dá só em encontros de domingo. Nosso relacionamento com Cristo é diário, é constante. É uma rendição diária. E eu quero que você faça uma análise, uma autoanálise sincera. Porque tem muita gente que está dentro da igreja, mas se Jesus voltar hoje, vai ficar. Às vezes você serve a Deus, você trabalha na igreja, você serve na igreja, você faz muitas coisas para Deus. Você visita hospitais e presídios, você faz muitas coisas. Mas organize. Primeiro vem o relacionamento com Deus, depois o serviço. Lembra de Marta e Maria? A boa parte é o relacionamento. As demais coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar, vida com Ele. Em segundo lugar, vida para Ele. Vida a serviço dEle. Primeiro você anda com Ele, aprende dEle, para depois derramar. E a gente está invertendo a ordem. A gente quer servir, servir, servir e ser visto. E a vaidade vira o nosso verdadeiro Deus e a gente nem percebe. A gente se gaba das coisas que a gente faz para Deus, mas a gente não conhece a Deus. Por isso que naquele grande dia Ele já nos alerta. Muitos virão e dirão: Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome curamos enfermos, em Teu nome expelimos demônios. Ou seja, fizeram a obra de Deus. Mas vão ouvir dele: fica longe de mim, eu não te conheço. O Senhor nos conhece. O Senhor te conhece. Você tem uma caminhada com Ele, você fala com Ele. Você tem consciência que o Espírito de Deus habita em você. Quantas vezes a gente tem vivido uma religião, meus irmãos? É só casca. É só da boca para fora. Jesus está só nas nossas camisetas. Não nas nossas escolhas. Não nas nossas conversas. Não na nossa devoção. A gente gasta mais tempo com rede social do que com a Bíblia. Isso mostra onde está a verdadeira devoção do nosso coração. Muitas coisas que a gente faz hoje em dia, elas denunciam quem é o nosso verdadeiro Deus. Onde você gasta o seu dinheiro? Onde você investe o seu tempo? Esse é o seu Deus. O que prende mais a sua atenção? O que ocupa mais os seus assuntos? O que atrai mais os seus pensamentos? Esse é o seu Deus. É uma luta diária contra a idolatria, meus irmãos, e a gente não percebe isso. A gente pensa que a idolatria é só adorar uma imagem de gesso. Não é não. Idolatria é tudo que toma a primazia de Deus no nosso coração. Por isso estamos enfraquecidos. Porque buscamos beber de cisternas rotas, cisternas rachadas, que não retêm água. A gente fica se alimentando de lama molhada, terra molhada. E o Senhor quer nos dar água pura, água limpa.
Oh Deus, queremos beber das tuas águas, Senhor. Tem esse tempo de reflexão. Deixa o Espírito Santo colocar a sonda dentro de você, profundamente. Profundamente. E deixa Ele te mostrar qual é o estado que você está hoje. Não, Helena, porque teve um momento na minha vida que eu vivi muito firme, sabe? Eu fazia meu devocional, eu estava aos pés do Senhor, mas aí eu esfriei. Ok. E agora? E hoje? Como está? Ah, eu estou fria. Então começa a esquentar de novo. Começa a esquentar de novo. Começa a pedir ao Senhor, aquece o meu coração, Senhor. Aquece o meu coração. Espírito de Deus, vivifica-me. A gente tem que fazer orações pedindo ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Vivifica-me, me ressuscita. Me aquece de novo. E ao mesmo tempo que você ora, você também se posiciona. E você começa a romper com práticas do seu dia a dia que não te nutrem de Deus, mas te nutrem de você mesmo. Você tem que se distanciar das redes sociais, se distancie. Você tem que desfazer um namoro, desfaça. Você tem que pedir perdão para alguém, peça. Mas saia da mornidão, porque aquele que é morno vai ser vomitado da boca do Senhor. Aquele que é morno será vomitado. E entenda, o vômito, ele está dentro já. Ele já está dentro. Ele já faz parte de um corpo. E ele é colocado para fora num jato feroz, violento. Ele é vomitado, lançado fora. É isso que vai acontecer com aqueles que permanecem na mornidão. Que a gente tenha coragem, força para pedir, para orar, para clamar e para nos posicionar. Rompendo com algumas coisas que a gente precisa romper. Ah, mas eu não tenho força. Não, você não quer. Porque às vezes cortar alguns laços, desmanchar um namoro impuro, se afastar de uma amizade tóxica que está te atraindo para o mundo, desligar a sua TV e fazer daquele horário da novela, do BBB, o horário de leitura da Bíblia, vai envolver força para ir contra a sua carne e a sua vontade. Por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e venha. Tome a sua cruz e venha. Então tem coisas que não acontecem na nossa vida porque a gente não se posiciona. Mas quando você se posiciona e chama o Espírito Santo para te fortalecer, ele vai te fortalecer. E inevitavelmente, uma nova maneira de lidar com a vida vem também. Um fortalecimento que você, às vezes, fica diante de situações e você fala assim, como é que eu estou reagindo desse jeito? E você sabe que é a força que vem de Deus. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar. Mas nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. É isso. A nossa força vem de um Deus que faz milagres. Mas você tem que acessar essa força e se posicionar em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. E vamos orar. Ó Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós nos curvamos diante da Tua grandeza e poder nessa manhã santa. A Sua mão nos reuniu aqui. E nós te agradecemos porque amorosamente o Senhor continua nos atraindo e nos convocando a um posicionamento diante da Tua presença. Às vezes a coragem nos falta, o medo nos toma, o desânimo, o abatimento, a preguiça.
Mas nós não queremos permanecer assim, Senhor. Por isso nós pedimos, Espírito de Deus, nos vivifica e nos aponta nessa manhã as rupturas que precisam ser feitas, as portas que precisam ser fechadas, as brechas que precisam ser reparadas, os arrependimentos que precisam ser proclamados e chorados no teu altar, os sacos de lixo que precisam ser abandonados. Queremos permanecer firmes no dia da adversidade. Queremos permanecer brilhando no meio da escuridão. E para isso nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos capacite, nos convença, nos fortaleça a nos posicionarmos. Ajuda-nos, Senhor, pois sem o Senhor nós nada podemos fazer. E no que cabe a nós, eu oro para que cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã não compactue com Satanás, não coopere com o plano do diabo nas nossas vidas, mas que se levantem com ousadia, força e coragem, entoando um cântico de liberdade, entoando um cântico de adoração que reconhece que no Senhor nós podemos todas as coisas, que é quem nos fortalece. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos nessa manhã, porque a Tua palavra nos confronta, mas ela também nos anima, nos desafia e nos cura. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos.